Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem. Vamos viver bem, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para toda a equipe da FEAL, nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido amigo Fernandinho. Tá bom, Fernandinho? Você tá bem? Um prazer estar com você, com os nossos radiovintes e com nossos telespectadores, para mais um assunto do nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, porque as coisas são feitas no dia a dia. Na verdade, é no hoje, né, Nando? É hoje que é importante. Ontem já passou, amanhã será o futuro de hoje, mas hoje que é importante. Vamos em frente. E muito importante a gente estar inteiro, né, nessa situação de estar no hoje, a gente precisa estar inteiro. E para o nosso tema de hoje vai falar, né, de você estar inteiro, você estar pleno, né? Então, por isso, o tema de hoje é plenitude. Então, a gente, né, convida você para nos ouvir, para estar com a gente nos assistindo. E o assunto é muito interessante, né? O nosso Toninho até pegou um significado do plenitude, né? Que ele vai deixar para falar depois, mas são, né, experiências aí que a gente vive, né, durante a nossa vida. E aí, Toninho, e essa plenitude a gente consegue alcançar? Então, Nando, falei para deixar para depois um pouquinho, para a gente dar como é que chama? Fazer um charme, né? Porque assim, o que seria essa plenitude? Vamos pegar alguns exemplos práticos da nossa vida? Quando você se alimenta, Nando, né? O meu querido filho, às vezes só para perturbar, né, o pessoal, né, para brincar um pouquinho, ele comia, ele falava assim, ai, tô lotado. Tô lotado, né? Aí o pessoal, pai, Pedro, não fala assim. Ele falava para gozar no pessoal, né? E é uma maneira de falar, né? Você está lotado, ou seja, estou cheio, né? Mas tem um termo bonito para falar, né? Estou pleno. Outra palavra bonita, estou satisfeito. Olha só que bonito, Nando. Você quer mais um pedaço de pudim? Vamos deixar o pessoal com vontade, né, Nando? Quer mais um pedaço de pudim? Não, obrigado, estou pleno, estou satisfeito. Então, o pleno tem o quê? Uma questão ligada ao quê? Estou satisfeito. E a gente vai passar esse exemplo, Nando, de plenitude para a nossa vida. Será que a gente está satisfeito com a nossa vida? Será que a nossa vida é plena? Né? E eu gostaria que o Nando então lesse aí o significado de plenitude para a gente trazer para o Evangelho, né? Que é bem legal, porque Jesus fala a respeito disso, né, Nando? É bem bacana, né? Jesus é nosso mestre por excelência e ele já falou sobre essas coisas todas. Você pode ler para a gente aí, Nando? É o nosso mestre pleno, né? O plenitude, né, do pleno que o Toninho está falando, ele significa o estado de estar completo, né, cheio,
ou inteiro, como o Pedrinho falava, lotado, tanto em termos materiais como em termos de experiências, né? Sentimentos e bem-estar. É a sensação de ter tudo o que é necessário para estar feliz e realizado, né? E isso a gente busca, né, no nosso dia a dia, como o Tony falou. Será que é lá no futuro, né? A gente não sabe no futuro se a gente vai estar pleno, né? É lá no passado? Não, não tivemos pleno no passado porque a gente reclama de muitas coisas do passado ou deixou de fazer muitas coisas que poderia fazer. E qual é vamos dizer, o trecho aí da oportunidade e da eternidade para a gente fazer, buscar essa plenitude? Presente, né? Como o Toninho disse. Então, Nando, e a gente lembra de Jesus, fala aqui, porque aqui fala assim, ó, é a sensação, é uma sensação, Nando, é uma sensação. Por quê? É, eu fico pensando, por que, que algumas pessoas têm a sensação de felicidade, outras pessoas têm a sensação de infelicidade? Essa palavra ela é bem bacana para a gente refletir. É uma sensação de ter tudo o que é necessário para estar feliz e realizado. Aí a gente lembra de Jesus dizendo o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, Nando, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Abundância em plenitude. Mas aí nós vamos falar sobre outras passagens que Jesus falou que tem a ver com isso, né, Nando? Agora eu fico pensando assim, por que muitas vezes a gente não sente essa sensação de plenitude? Sempre parece que tem um buraco, alguma coisa a ser preenchida. Sempre uma reclamação. E a palavra reclamação a gente vai ver que vem de clamar, né? Clamar é pedir. E reclamar é pedir de novo. E quando a gente reclama de alguma coisa, a gente parece estar pedindo aquilo de novo, porque a gente está com o olhar só naquilo. Né, Nando? Vamos supor, aconteceu um fato na minha vida. Um fato que me machucou. Machucou, né? E a gente só fala daquilo, só fala daquilo. É como se a gente estivesse clamando, reclamando aquilo, puxando de volta, porque eu só estou acentuando aquilo na minha vida. Só o quê? Os momentos ásperos, os momentos, entre aspas, infelizes. Eu estou olhando só para aquilo. Então, eu estou sempre o quê? Em busca de alguma coisa porque parece que a vida não está completa. Um dos motivos, talvez, Nando, isso aí tem um tema bem amplo, né, Nando? Seja essa questão de você focar sempre no que está ruim. Ou seja, se você foca no que é ruim, você não está olhando o que é bom. Se você não olha o que é bom, você não tem gratidão pelo que é bom. A gente volta sempre na palavra gratidão. E a gente lembra de Jesus falando o quê? Conforme forem os teus olhos, assim será o teu mundo. Se a gente olhar só para as coisas ruins da vida, a nossa vida vai ser trevas. Porém, se a gente olhar para as coisas, entre aspas, ruins, como desafios e experiências muito válidas para o nosso progresso, e olhar as coisas boas, o nosso mundo será luz. E aí, Nando, eu lembro daquele personagem que tinha naquele desenho antigo, que falava assim, ó dia, ó céu, ó azar. E em seguida ele falou assim, isso não vai dar certo. Era o Lipe e o Hard. O Lipe era o leão e o Hard era a hiena, né? Que fala assim, ó dia, ó céu, ó azar, isso não vai dar certo. E a hiena vivia o quê? Reclamando da vida. Ela falava assim, isso não vai dar certo. Ó dia, ó céu, ó azar. Olha só, azar. Depois a gente vai pegar esse tópico, azar, desmistificar essa coisa de azar. Ninguém tem sorte ou azar. Jesus falou a cada um segundo suas obras. Que negócios de sorte, de azar? Isso não existe. Né? Isso é folclore. Né? Mas olha só, voltando àquela passagem onde Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida. Ó, tenham vida, não é morte.
Jesus é um irmão que traz a vida para a gente. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é plenitude, né? Vamos refletir por que a gente sente esse buraco, né? Eu já falei algumas coisas, mas entre elas está essa questão de ingratidão, de sorte, de azar, de destino. Sabe essa coisa de destino, de karma? As pessoas pensam em karma. Não, eu não nasci para ser feliz. Eu nasci para sofrer. Né? Aquele vitimismo, né, Nando, que em psicologia a gente tem percebido cada vez mais, né? Isso aí. Então, por isso, com todo esse buraco, essa falta de a gente estar por inteiro, né? A gente muitas vezes está só pela metade. A gente não está vivendo o inteiro que a gente precisa viver, o pleno que a gente precisa viver, e é o pleno e o inteiro que a gente tem direito de ser e viver, né? Porque a gente vive mais a vida dos outros, a gente fica vivendo o que as mídias estão passando para nós, o que as redes sociais estão passando para nós, o que a grande maioria, às vezes, né? A grande maioria talvez não seja, mas é aquela que a gente vê através dos canais de propagação da comunicação, né? Que seja as redes sociais, seja TV, rádio, é o que a gente está recebendo. Mas o, o, o inteiro, o pleno que nós precisamos ser de nós para conosco mesmo, será que a gente está vivendo isso? A gente talvez viva só uma parte da nossa vida, a outra, às vezes, a gente desperdiça, né? A gente está jogando fora porque a gente não está vivendo o tempo que a gente precisa viver dentro do presente. A gente fica muito lá ligado no futuro, ou fica preso no passado. Então a gente precisa estar aqui, o pleno é estar vivendo agora. E esse agora exige que a gente saiba e conheça mais de nós mesmos, né? Conheça-te a ti mesmo, ame não é? O próximo como a si mesmo, sempre está apontando para nós mesmos, né? Então a gente precisa viver essa plenitude que é algo necessário e que é algo que nós temos direito de viver, né, Toninho? Então, Nando, essa inteireza que nós temos, ser inteiro, né? Essa questão é um ponto fundamental, né? Porque, por exemplo, nos relacionamentos, às vezes as pessoas falam assim: ah, eu ainda não sou feliz, eu não tenho plenitude porque não encontrei o parceiro ideal. Aí você pensa assim: ah, você está procurando o parceiro ideal, né? Eu pergunto: ele existe? A pessoa fala: deve existir. Aí eu falo assim: bom, se ele existe, ele está procurando a parceira ideal também. Será que é você? Aí a pessoa fala assim: não sei. Aí a gente fala assim: você se vê como uma pessoa inteira ou como metade? Você é um ser inteiro, Nando. Deus não faz metades, Deus faz pessoas inteiras. Aí por que a pessoa não se sente inteira? O Nando já deu uma dica, né, grande: a pessoa não se ama. Não se ama. Aí ela não gosta do cabelo, ela não gosta do corpo, ela não gosta da voz, ela não gosta dos olhos, ela não gosta do seu emprego, ela não gosta da família. Então, olha só, de novo vem a palavra gratidão. Aí eu não gosto da cor dos meus olhos, eu queria ter a cor igual os olhos verdes, que nem eu não sei fulano. Né? Tá bom, a fulana usa lente de contato para ficar verde. Né? Aí eu queria ter uma voz... que nem a do... por exemplo, que nem o do Frank Sinatra. Mas tem gente que gosta mais da minha voz, porque o pessoal fala assim: Toninho tem uma voz macia. Cada um tem a sua qualidade, né? Por que eu não vou ter gratidão pela minha voz? Que é a minha capacidade de me expressar, através do meu chakra laríngeo, né? Que tá aqui legal. Descobri agora esses dias, fiquei triste, que um amigo muito querido está com câncer na garganta, Nando. A gente, sabe, as pessoas ficam: ah, minha voz, não gosto da minha voz, ele é muito estridente. Tá, o meu amigo lá está com câncer, tadinho. Não é tadinho, não. Tudo bem, né, coitado?
Ele tem um aprendizado dele, né? Então, ou seja, não dou gratidão pelas coisas que a gente tem. Essa questão de falta de interesse na verdade, a gente não sentir ligado ao fato de existir, Nando. Em alguns aspectos psicológicos profundos, a felicidade, essa plenitude está ligada ao fato da gente perceber que a gente existe. Dos seres que estão na Terra, Nando, o ser humano é o único que sabe que nasce e sabe que vai desencarnar. E tem noção do tempo, porque os animais não têm noção do tempo, eles têm intuição. Eles estão progredindo para um dia ter, mas eles não têm noção que vão morrer. O bicho não sabe, ele tem medo, tem intuição. Ele sabe que alguém pode machucá-lo, né? Mas a gente sabe, nós temos certeza disso, da nossa finitude enquanto corpo físico, né, Nando? Finitude. Então essa coisa assim, eu existo. Eu estava calculando esses dias, Nando, eu estou com 69 anos. E estava pensando assim, bom, vamos pensar que eu vou ser produtivo mais até os 80, por exemplo. Eu tenho mais 21 anos, mais ou menos. Eu espero ser mais, eu espero até os 90. E espero mais mesmo, quero estar pleno com 115, porque a minha bisavó desencarnou com 117 anos, Nando. Opa, que bacana, eu espero. Agora, essa plenitude é para eu estar com os amigos, para eu ser útil, para eu usar as ferramentas que eu adquiri durante a vida para ajudar o próximo, para me ajudar, né? O Nando falou muito bem nessa questão do autoconhecimento, porque conforme a gente vai se relacionando com o mundo, com a vida, com os desafios que a vida traz, a gente vai adquirindo um conhecimento de nós mesmos, das nossas capacidades, dos nossos potenciais, né, Nando? Por exemplo, há algum tempo atrás aconteceu uma coisa ruim, e eu superei isso, com grandes aprendizados. Então hoje, eu já não sou a pessoa do passado. Hoje, eu sou uma pessoa com mais clareza, com determinação. Eu sei que eu posso enfrentar certos desafios com cabedal. O cabedal é bonito, hein, Nando? Cabedal que eu adquiri durante a vida. Isso aí foi um amigo espiritual que falou isso aí para mim, viu? Cabedal, olha só. Né? Com as capacidades que eu fui adquirindo durante a vida. Ou seja, eu estou mais pleno. Hoje é o dia em que eu estou mais pleno do que nunca, Nando. Hoje. Aí eu escuto esse pessoal falando assim, e eu respeito, a gente tem que respeitar porque cada um no seu momento. No meu tempo era tão bom. Mas quando é seu tempo? O seu tempo é hoje. O que foi, foi. Não vai voltar. Eu lembro que era tão bacana, tinha crush, tinha não sei o que, tinha cerejinha. Falei, esquece, isso aí já foi. Hoje são outras coisas. O seu tempo não é o passado. O seu tempo é hoje, é o agora. Se você está no passado, o Nando já falou várias vezes, se a gente está no passado, se dividindo com o passado, com o presente e com o futuro, eu estou no mínimo em 3 pessoas. Não estou pleno aqui hoje. E essa plenitude é ter esse olhar por agora. Saber que hoje é o melhor dia da minha vida, Nando. Aí você fala, mas não teve aquele dia que você foi muito feliz? Já foi. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje eu estou inteiro. Hoje eu estou pleno. E outra coisa, Nando, não preciso de parceiro ou parceira para estar pleno. Quando eu me amo de verdade, por inteiro, o amor do outro é um prêmio ao meu amor. E esse amor não é um amor egóico, aquele, sabe, que fala, eu me amo, não sei viver sem mim. Mas, né, dá até para refletir, talvez, né, sobre isso. Mais tarde pode até pensar nisso. Mas é estar inteiro, Nando. É não estar pensando assim, eu preciso de alguém para ser feliz. Aliás, eu tenho encontrado alguns amigos, né, que estão viúvos, e eles falam assim, preciso arrumar uma companheira para limpar a casa. Eu acho, as mulheres ficam muito bravas com isso, é claro, né? Eu falei, cara, você precisa disso? Pelo amor de Deus, você não sabe limpar sua casa? Você não sabe passar um pano, uma varrer, tirar um pó, limpar o banheiro? Olha, quando você começar a fazer isso e sentir prazer em fazer isso, depois que você faz, a sua casa vai ficar limpinha, você vai sentir o quê? Plenitude. Eu dei conta de fazer isso. Olha só, Nando. Ou seja, adquirir, ou seja, fazer as tarefas do dia a dia faz parte da nossa plenitude. Fazer as tarefas com empenho, com amor, com dedicação, com boa vontade, né?
Olha só. E lembrando daquela coisa, né? Ah, eu preciso de alguém, eu sou muito infeliz. E a gente entende, acolhe, porque cada um está no estágio. Mas não é por aí, né? Esse sentimento de infelicidade, de vitimismo, né? É uma coisa que desagrega a gente espiritualmente e fisicamente, organicamente, né? É muito preocupante. Por isso que a gente tem tanta depressão, né, Nando? Por isso que a gente tem tanto transtorno de ansiedade, né? Por essa falta de plenitude, de inteireza, né? A partir do momento que a gente se dá bem conosco mesmos, a gente vai entender, a gente não tem a necessidade de achar que alguém pode ser a nossa cara metade, né? Como o pessoal falava antigamente. Não, não tem essa. É o seguinte, você tem que estar por inteiro e se somar a alguém que está inteiro também, né? Então veja bem, olha que coisa. Você vai dobrar uma situação, essa situação vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais plena, né? Então a falta que a gente está é conosco mesmo, já está em falta com a gente, né? Falta essa, né? Por isso plenitude, né, necessita da né, completude. A gente precisa se completar e a gente não se completou ainda. Não é outra pessoa que vai nos completar. Não é outra metade, não. A gente precisa estar inteiro. Da mesma forma que nem o Toninho falou, que a pessoa esperava e espera alguém para, né, que vá ser, né, completar ela. Eu vou casar, então vai me completar. Não, você tem que estar completo como a outra pessoa se espera também. Você completo, você inteiro, né? Então, por isso que a gente precisa buscar essa plenitude que ela é um objetivo de a gente estar inteiro mesmo, se inteirar, se estar, né, assim, cheio, né, a gente se enche, não é soberba, não é orgulho, não é vaidade, é a gente estar se amando, como o Toninho falou. Ah, não importa se eu não meus cabelos estão caindo, se minha ruga, e se aquilo, a gente precisa se amar, né? O espírito precisa amar aquilo que a gleba que Deus entregou para ele, né? A gente precisa estar cuidando dessa gleba, cuidando deste quinhão que foi nos dado, né, Toninho? Então, nas palestras, Ando, eu vou citar uma música aqui com objetivo didático. Objetivo didático. Aquela música O Carinhoso do Pixinguinha, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E eu falo para as pessoas, vamos cantar essa música, mas eu quero que você imagine você cantando, olhando para você no espelho. Ó, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e ficam procurando por você. Ou seja, pelo meu inteiro. Na verdade, a gente pensa que está procurando alguém na rua, mas não é. E a gente fica tão feliz quando a gente se encontra, Nando. Quando a gente se admite. O Nando falou, quando a gente se aceita. E se aceitar não é se acomodar. Eu sei que a gente só transforma o que a gente acolhe, o que eu aceito. Ó, eu ainda sou uma pessoa orgulhosa, ainda estou uma pessoa, olha as palavras, ó, ainda estou uma pessoa orgulhosa. Eu não sou orgulhoso, ninguém é, eu ainda estou. Quando eu admito isso, eu aceito isso. Eu não coloco embaixo do tapete, eu não escondo isso. Eu não me sinto mal quando as pessoas percebem que eu ainda estou orgulhoso, porque eu sei disso. Eu não preciso esconder de ninguém. Agora, aceitar não é se acomodar. Opa, como é que eu faço para traduzir isso com uma transformação, esse conhecimento com uma transformação? Percebendo a qualidade das pessoas, percebendo que eu não sou o dono da verdade. Então veio uma palavra que o Nando falou, que é a palavra soberba, né? Que eu não sou a última, como é que chama? O último Gatorade do universo, nem a última bolacha do pacote, que eu tenho fragilidades, assim como todos têm. E aí eu começo a ver o quê? A qualidade das pessoas. Começo a sentir o perfume das pessoas, né? E olha só o que Jesus falou, conforme forem os teus olhos, assim será o teu mundo. Quanto mais eu ver a luz no Nando, olha,
Quanto mais eu ver o perfume, as qualidades do Nando, mais as minhas qualidades e meu perfume aparecem. Porque é uma questão de sintonia, Nando. Quando eu me sintonizo com a coisa ruim, quando eu vejo só as fragilidades, as imperfeições, sei lá, das pessoas, e vejo só que as pessoas têm espinhos, os meus espinhos se aparecem cada vez mais, né? Então, ó, é importante a gente ver a luz nas pessoas. E não é difícil, é só a gente começar a treinar. Por que a gente só vê treva nas pessoas? Porque eu me acho que eu sou muito bonzinho, né? Que eu já sou um cara, um ser evoluído, né? A gente sabe, né, Nudo, que todos nós estamos a caminho da luz, né? E essa luz, na verdade, ela no fundo está dentro de mim, Nando, né? O irmão José, que escreve através do Bacelli, fala isso com muita propriedade. Ele fala assim, ó, tudo que existe fora é incentivo para que a gente se conheça. Ó, tudo que existe fora políticos, terremotos, pessoas, desafetos, tudo isso é incentivo para que para que eu me conheça melhor. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou estar indo e me transformar devagarzinho, com calma, né, Ando? Um pouquinho por dia, com paciência. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou estar indo em direção à luz. E essa luz tem a ver com plenitude. Quando a gente fala espíritos de luz, são espíritos que têm lucidez. Ah, mas qual a diferença deles? A diferença é que eles têm conhecimento e colocam em prática. A gente tem um conhecimento relativo que pode melhorar muito ainda, e ainda estamos engatinhando em colocar em prática. E tem gente que sabe o Evangelho, sabe todas as lições do Livro dos Espíritos. A lição número 245. É isso, maravilhoso. Tá. Mas e aí? Está colocando em prática? Eu sempre falo, a gente repete, Nando, ter conhecimento não é ter sabedoria. Sabedoria é praticar essas coisas. E aí nós vamos ser plenos. Plenos e plenos em Jesus, que é mais gostoso ainda, é mais satisfatório, traz mais satisfação. Exatamente, estamos aí no caminho certo quando a gente busca é, essa plenitude, principalmente naquilo que Jesus nos deixou como legado, né? Porque isso eleva o nosso espírito também, eleva a nossa vontade de se conhecer, de saber mais sobre nós e saber da nossa capacidade, que essa capacidade ela existe. Nós estamos num ponto do planeta que a gente já tem uma, uma cabeça, vamos dizer assim, a gente já tem uma maturidade espiritual para saber o que é bom e o que não é. Não é? A gente não está mais mergulhado, né, lá naquele passado, né, que nós passamos de outras vidas. E agora a gente sabe o que quer, sabe o que a gente pode ser, sabe o que somos, né? Não existe dúvida. O que Jesus deixou para nós são esses ensinamentos, com seus exemplos, dizendo a nós que poderíamos fazer o que ele fez e mais ainda, né, Toninho? Sim, Nando, só para deixar no ar essa questão, eu vou ler de novo rapidinho, Nando, a definição de plenitude aqui, só para o ouvinte e o telespectador ficar com isso refletindo. Ó. Plenitude significa o estado de estar completo, cheio ou inteiro, tanto em termos materiais, como em termos de experiências, sentimentos e bem-estar. É a sensação de ter tudo o que é necessário para estar feliz e realizado. E aí, lembrando de Jesus, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Ou seja, é a mesma coisa, né? Nós temos tudo ali, né? Aqui na definição fala tudo o que é necessário para a gente chegar onde a gente pode chegar. Muito bem, então a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações, né, aqui no Alvorada, aquele momento que a gente recomenda ou sugere que você coloque
um copo de água aí do seu lado, para os benfeitores trabalharem, né, nesse líquido precioso na hora que você estiver ouvindo esse programa e assistindo. Vamos lá então para um momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores da espiritualidade maior, que trabalham diuturnamente, incansavelmente na seara do nosso Mestre Jesus. Espíritos como nós, que trabalham, que estão buscando evolução, que estão buscando plenitude, de estar em pleno, como nós aqui que precisamos também dessa plenitude. Mas como eles estão em instância espiritual, com uma visão maior do que a nossa, pedimos a eles que possam nos intuir, emitir pensamentos benfazejos para nos encorajar para seguir essa jornada terrena. E queremos pedir a Ti, Senhor Jesus, também, que nos dê o exemplo de plenitude, apesar, Senhor, de estar com tua alma, teu espírito lá nas estrelas, de estar com Deus, tu estavas aqui conosco, pleno, caminhando entre nós, nos ensinando, não é, as lições de amor, de luz e de paz. Mestre Jesus, queremos aproveitar esse instante para emitir pensamentos, sentimentos também aos nossos irmãos que estão muitas vezes vivendo em grandes desafios, não conseguindo viver uma vida plena, uma vida com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de aconchego, de abrigo. Os irmãos que estão aí nas situações difíceis. Por isso pedimos a tua bênção a todos os seres, a todos os lugares, os lares, nossos familiares e entes queridos, pessoas da nossa convivência, da nossa amizade, da nossa vizinhança, da nossa sociedade, pessoas da nossa comunidade, da cidade e no país em que vivemos, no continente em que estamos. Enfim, Senhor, em todo o planeta, todas as vidas, que a tua luz emoldure as nossas vidas com muita paz, com muita luz, com muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, convidar você para ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, para poder enviar, né, esta plenitude de amor e de carinho a tantos corações aí que poderão ouvir a rádio, assistir a TV Mundo Maior, e é com a sua ajuda. Nós temos um clube, que é o Clube Amigos da Boa Nova, que tem um site para você conhecer e saber como se associar. É amigosdaboanova.com.br. Quer falar aí com as nossas, não é, colaboradoras? Elas estão lá na nossa central, nos telefones 0800 12 018 38, no fixo 11 2458 3214 e no WhatsApp, que é esse e-mail de comunicação rápido e fácil, que é o 11 97 834 2246. Aí você pergunta, eu posso fazer uma doação aí espontânea? Pode, tem o Pix. A gente tem a chave do Pix da FEAL, é um número de celular. Anote aí e faça o Pix. 11 97 261 0272. Esperamos você aí fazer parte desta família, a família da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, na divulgação, na comunicação do bem, do espiritismo, não é, do Evangelho de Jesus. E se você quiser conhecer mais também sobre a rádio, a TV, a FEAL, tem o portal Mundo Maior. Lá, inclusive, você ouve a rádio fácil, assiste a TV, é só clicar lá no botãozinho ao vivo. Entre, então, lá no site portalmundomaior.com.br e lá tem várias coisas lá, né? Assim, artigos e muita coisa. Vai lá para você saber. Muito bem, caríssimo Toninho, né? Esse tema de plenitude, a gente está, quando a gente também está em algum lugar, está lá assistindo uma palestra, está assistindo lá uma aula,
a gente tem que estar pleno nessa hora, a gente está focado. Então, a plenitude também, a gente está focado naquilo que a gente se propôs a ir, estar e fazer, né, Toninho? Nando, estar inteiro. A gente, quando a gente vai numa casa espírita, por exemplo, eu sempre começo a palestra falando assim, ó. Se você estiver aqui pensando o que você vai fazer depois da palestra, você não está aqui, você não está inteiro. Você vai fazer uma oração, você vai fazer oração, você não se liga aos amigos, você não se liga a si mesmo, nem aos amigos espirituais. A sua cabeça está lá na esquina, no jogo de futebol que vai ter depois. Você não está inteiro, você está dividido, né? Ou seja, você não está dando, não está aproveitando aquele momento. E aqui, Nando, eu lembrei de uma passagem que parece que não tem a ver, mas tem a ver, né? Porque as passagens de Jesus são, a gente com o tempo, a gente vai compreendendo melhor, que é a passagem da figueira seca, Nando, né? Olha só que interessante, vou ler aqui rapidinho, né? Aquela figueira seca é o seguinte: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Parece que Jesus foi cruel, né? Mas se a gente pegar bem o evangelho, a gente vai entender o seguinte: olha, a árvore estava lá, ela cresceu, teve frutos. Antes do intervalo, o Nando falou uma coisa importante. Nós temos tudo o que é necessário para a nossa plenitude. E na nossa plenitude, a gente vai dar frutos. Nando, quando a gente está pleno, a gente dá frutos. Porque a gente não espera que as pessoas deem os frutos para a gente. Embora a gente receba frutos nas nossas trocas diárias, mas a gente vai dar frutos. E parece que a figueira secou, né? Se a gente pegar, essa época era uma época lá na Judéia onde as condições climáticas favoreciam todas as plantas a darem frutos e darem frutos em abundância. Em alguns livros fala o seguinte, que na época de Jesus, os figos eram maiores, as cabras davam mais leite, por causa do magnetismo dos planetas que se alinharam, né? Ou seja, o aroma que vinha dos mares era diferente, tudo foi feito de alguma maneira para frutificar e dar frutos o trabalho do Cristo. E agora, né? Ou seja, quando a gente não está pleno, a gente está sempre com essa choração, sempre com essa reclamação, achando que tem alguma... E é claro que nós temos nossos desafios, mas eu falo assim, ó, se você tem desafios, são como pedras no caminho. E essas pedras, muitas vezes, a gente acaba atirando nos outros, porque a gente acha que a responsabilidade das pedras são dos outros, a gente atira nos outros. Vamos aprender a pegar essas pedras e fazer escadas. Construir novas escadas. Para quê? Para a gente vencer, para a gente crescer nos nossos desafios, né? Para a gente dar frutos saborosos, grandes, bonitos, né? Nós estamos aqui para realizar esse processo. E a partir de nós, quando a gente vai em direção à nossa luz, e Jesus falou, olha como Jesus, está tudo ligado, né, Nando? Brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra. Por que ele falou isso? Ele falou assim, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. A gente não faz, eu também não, estou aprendendo, né, Nando? Estamos aprendendo, mas a gente já tem noção disso, vamos melhorar isso aí. Às vezes as pessoas falam, Toninho, você está sempre bem. Fala assim, eu estou sempre bem, mas está tudo bom? Não, a gente tem dores ainda. E as dores são para quê? Para despertar nossas capacidades, para a gente refletir, para a gente se conhecer melhor, como o Nando bem disse, né? Para a gente ter autoconhecimento, saber dos nossos potenciais. Se Jesus falou, brilha a vossa luz, eu vou fazer, vou estar cada vez mais pleno, colocando o evangelho em prática, parar de ser chorão, porque chorar é uma coisa, Nando, chorar é normal. Agora, ser chorão é aquele personagem lá, ó dia, ó céu, ó azar, isso não vai dar certo, né? Ou seja, quanto mais estiver pleno, mais frutos, e mais frutos saborosos a gente vai dar. Para quem? Para nós mesmos, né? Porque a nossa luz vai brilhar, e para o mundo, né? E parar de ver só as coisas ruins do mundo, né, Nando?
Acho que é por aí. Depois eu vou cantar uma música, Nando, mas fala um pouquinho aí, por favor. É só para aproveitar aí você também pegar seu instrumento aí, dizer que a gente tem todas as condições, né? Pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir calor, frio, tudo, mas dentro dessas condições a gente vai encontrar maneiras de estar pleno. Não é porque a plenitude não é perfeição. Perfeição é outra coisa. Plenitude é a gente estar, né, em contato consigo mesmo, em contato com as possibilidades que são, né, estão a nosso favor, e basta, a gente precisa buscar. Não é ficar esperando e chorando, como o Toninho falou, reclamando. Vamos em frente. Já com o Toninho empunhando o seu violão, vamos então a uma canção aí, Toninho? Vamos lá, Nando. O nome da canção é Essência. E ela fala sobre essa essência que nós temos. A nossa essência é completa. A gente às vezes não consegue acessar essa essência devido ao nosso ego. Esse ego chorão às vezes. Vamos lá, vai. Ó. Aquela estrela que brilhava quando Jesus nasceu. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu. Está no céu de toda a alma, na essência que o Pai nos deu. Ninguém está perdido, pois a fé no menino nos mostra a direção do cais e da plenitude. E cada dia mais esta luz me faz achar a verdadeira paz. A verdadeira paz. Olha lá. E todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E a luz nos ilumina e ampara todo dia na caridade contra a dor. Ninguém está sozinho, com Cristo no caminho, cristalizando o Criador. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno de Deus, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. Olha que bonito agora, ó. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Saber que a luz existe em mim, que está no Nando, que está naquelas pessoas, ó, eu vou falar uma coisa assim, Nando, aquela só, tá naquele candidato que você votou e naquele candidato que você não votou, porque todos somos irmãos. Esse ódio todo que se alastra entre nós é o que faz tantas trevas, é que traz tanta solidão, Nando, né? Que a gente possa condenar o pecado sem condenar o pecador, ter compaixão pelo pecador, condenar o pecado principalmente em mim, me transformando num ser melhor, que é isso que esse é o caminho, né, Nando? Muito bem, com essas palavras aí, não é que o Toninho nos trouxe, a gente está chegando no final de mais um Alvorada, agradecendo você pela audiência, pela paciência, pelo carinho, e aí então a gente encerra, esperando você no próximo programa. Então o Toninho encerra aí cantando sempre aquela canção de sempre. Tchau, Toninho, tchau todo mundo. Tchau, Nando. Com plenitude, com interesse, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vou em plenitude com o Pai. Alvorada despertando
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.